Em um mundo onde a guerra depende cada vez mais da precisão, do silêncio e da capacidade de atingir o inimigo sem ser visto, uma máquina se destaca como símbolo máximo da supremacia aérea dos Estados Unidos, o B-2 Spirit. Um avião que não apenas voa, mas desaparece nos céus. Com aparência futurista, asas que lembram um morcego gigante e um custo tão alto que cada unidade poderia bancar um hospital inteiro por décadas, o B-2 não é apenas um bombardeiro, é uma obra-prima da engenharia militar. Desenvolvido em absoluto sigilo durante a Guerra Fria, esse avião representa o ápice da tecnologia stealth. Mas o que o torna tão especial? Como ele consegue invadir o espaço aéreo de qualquer país sem ser detectado? E por que, mesmo após décadas, ainda é temido como uma arma quase mitológica? Prepare-se para conhecer a história secreta da máquina de guerra mais cara da história. A origem do bombardeiro B-2 Spirit remonta aos anos finais da década de 1970, período marcado pelo recrudescimento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. No contexto da Guerra Fria, a doutrina da dissuasão nuclear exigia não apenas o poder de retaliação, mas também a capacidade de realizar ataques estratégicos com precisão, invisibilidade e eficácia. As tecnologias convencionais estavam chegando ao seu limite diante das sofisticadas defesas aéreas soviéticas, e os Estados Unidos perceberam que precisariam de uma aeronave capaz de atravessar o território inimigo sem ser detectada pelos radares. Foi nesse ambiente que nasceu o projeto que daria origem ao B-2. A Força Aérea dos Estados Unidos, em colaboração com as empresas Northrop e posteriormente a Boeing, iniciou o desenvolvimento de um novo tipo de bombardeiro estratégico. A ideia era criar uma aeronave que incorporasse a tecnologia furtiva, ou stealth, capaz de operar nos espaços aéreos mais fortemente defendidos do planeta. Em 1979, o programa foi formalmente autorizado sob o nome de Advanced Technology Bomber, ATB. Desde o início, o projeto foi conduzido sob rigoroso sigilo. Tudo era classificado, desde os desenhos conceituais até os detalhes dos testes em túnel de vento. A razão era simples: os americanos queriam uma vantagem tecnológica definitiva. O conceito base do B-2 se apoia na ideia da asa voadora, um design aerodinâmico que remonta aos anos 1940, especialmente aos experimentos do engenheiro Jack Northrop. Ao eliminar superfícies verticais e outras estruturas que aumentam a assinatura de radar, a asa voadora oferece uma base ideal para a aplicação da tecnologia stealth. O B-2, com suas linhas fluidas, curvas suaves e ausência de estabilizadores verticais, reduz drasticamente o Radar Cross-Section, RCS, ou seja, a área detectável por radares inimigos. Essa característica faz com que o avião pareça, nos radares, ter o tamanho de um pássaro pequeno. Além do design físico, o B-2 utiliza materiais compostos e uma cobertura especial absorvente de ondas de radar, que contribuem ainda mais para sua invisibilidade. A fuselagem do avião é composta por materiais como fibra de carbono, titânio e resinas especiais que dissipam ou desviam a energia dos radares. Outra inovação é a forma como os gases das turbinas são resfriados antes de serem expelidos, diminuindo a assinatura térmica da aeronave. A propulsão do B-2 é feita por 4 motores General Electric F-118, que ficam embutidos na fuselagem, contribuindo para o perfil furtivo, ao evitar que os escapes sejam facilmente detectados por sensores infravermelhos. A cabine da aeronave comporta 2 tripulantes e conta com uma suíte eletrônica avançada, responsável pela navegação, comunicação, vigilância e contramedidas eletrônicas. A tripulação é envolvida por uma complexa malha de sistemas automatizados que permitem operar a aeronave com precisão milimétrica, mesmo em missões de mais de 40 horas de duração. O sistema de controle de voo do B-2 é totalmente fly-by-wire, ou seja, eletrônico, o que permite um controle refinado da aeronave, compensando sua natural instabilidade por ser uma asa voadora.
O primeiro protótipo do B-2 foi revelado ao público em novembro de 1988, na base aérea de Palmdale, Califórnia, e realizou seu voo inaugural em 17 de julho de 1989. Mas sua história operacional já estava sendo escrita bem antes disso. Ao longo da década de 1980, enquanto o programa ainda era mantido sob sigilo, bilhões de dólares foram investidos em pesquisas, testes e desenvolvimento. O custo do programa, que inicialmente previa a construção de 132 unidades, passou a gerar debates dentro do Congresso dos Estados Unidos e entre analistas militares. Com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética em 1991, o cenário geopolítico mudou radicalmente. A justificativa para a produção em massa de uma aeronave tão cara perdeu força. O Congresso decidiu então interromper o programa, limitando a frota a apenas 21 aeronaves. O custo total estimado do programa, somando desenvolvimento e produção, ultrapassou os 44 bilhões de dólares. Em termos unitários, cada B-2 custou em média 2,1 bilhões de dólares, tornando-se o avião mais caro da história da aviação militar. Apesar disso, o B-2 Spirit permaneceu como uma das principais ferramentas estratégicas da Força Aérea dos Estados Unidos. Capaz de transportar até 18 toneladas de armamento, incluindo bombas convencionais e nucleares, o avião possui um alcance de 11 mil quilômetros sem reabastecimento e pode dobrar essa distância com o auxílio de tanques aéreos. Ele é o único bombardeiro no inventário americano com capacidade plena de penetração furtiva em espaços aéreos densamente protegidos e pode operar em altitudes superiores a 15 mil metros, aumentando sua margem de segurança. O nome Spirit foi escolhido para simbolizar a natureza etérea da aeronave, algo que está presente, mas não pode ser visto. Cada avião da frota recebeu uma designação com base nos estados americanos, como Spirit of Missouri, Spirit of California e Spirit of Georgia. Essa personalização reforça o vínculo simbólico entre a aeronave e a ideia de unidade nacional, frequentemente presente nos discursos e campanhas da Força Aérea. A presença do B-2 nos arsenais americanos representa mais do que uma simples peça de poderio militar. Ele carrega consigo uma aura de invencibilidade. Sua capacidade de operar de forma invisível, penetrar defesas aéreas avançadas e atingir alvos estratégicos com precisão cirúrgica faz dele um instrumento de intimidação e dissuasão. Ao longo dos anos, o B-2 foi empregado com parcimônia, sempre em missões de alta importância, como forma de preservar sua aura de exclusividade e eficácia absoluta. Desde o início de sua concepção, o B-2 Spirit foi pensado para vencer guerras antes mesmo que elas comecem. Seu papel não se limita ao campo de batalha, mas se estende à psicologia militar e diplomática. Ao saber que um país possui uma arma que é capaz de atravessar fronteiras, anular defesas e atingir o coração de centros estratégicos sem ser detectada, adversários em potencial são forçados a reconsiderar seus movimentos. Isso dá ao B-2 uma utilidade que vai além do convencional. Ele é uma ferramenta de política externa. Enquanto outras aeronaves são aposentadas com o tempo, o B-2 continua sendo objeto de constante modernização. Sistemas de navegação mais precisos, softwares atualizados, novos armamentos e tecnologias furtivas mais eficazes têm sido adicionados à frota, garantindo que ela se mantenha relevante no cenário bélico do século XXI. O Spirit representa a intersecção entre poder militar, tecnologia de ponta e estratégia geopolítica. Seu legado, ainda em construção, é um testemunho da ambição americana de dominar os céus, não apenas pela força, mas pela inteligência com que ela é aplicada. A primeira vez que o B-2 Spirit foi utilizado em combate marcou uma mudança drástica na forma como os Estados Unidos projetavam poder militar a longa distância. Durante a Guerra do Kosovo, em 1999, o bombardeiro furtivo deixou os hangares da base aérea de Whiteman, no estado do Missouri, e percorreu milhares de quilômetros até os céus dos Balcãs, onde lançou bombas de precisão sobre alvos estratégicos sérvios. Essa foi a estreia de uma aeronave pensada durante a Guerra Fria, sendo utilizada em um novo cenário geopolítico, em missões que buscavam demonstrar o alcance e a eficácia das Forças Armadas americanas. A capacidade de voar da América do Norte até a Europa, atacar com precisão e retornar sem reabastecer em solo estrangeiro, consolidou o conceito de ataque global,
o chamado Global Strike, e reforçou o papel do B-2 como arma de dissuasão estratégica. Apesar de representar apenas uma fração das aeronaves envolvidas naquela campanha, o B-2 foi responsável por uma parcela significativa da destruição de alvos críticos, como centros de comando, estações de radar, bunkers e posições de defesa aérea. Seu desempenho silencioso e letal chamou a atenção da comunidade internacional e reforçou a crença na superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Mais do que isso, inaugurou uma nova doutrina operacional baseada na capacidade de ataque sem exposição, sem apoio massivo de esquadrões de escolta e com um risco minimizado para as tripulações. Em 2003, durante a invasão do Iraque, o B-2 voltou a entrar em cena. Na chamada Operação Iraqi Freedom, ele participou de algumas das primeiras ofensivas contra o regime de Saddam Hussein. 3 bombardeiros decolaram novamente da base aérea de Whiteman e realizaram missões com duração de mais de 40 horas, cruzando continentes com o auxílio de reabastecimento em voo e atingindo, com precisão, objetivos de alta prioridade em Bagdá e regiões estratégicas. Cada missão foi planejada de forma meticulosa, com alvos definidos por inteligência de satélite e coordenadas de GPS integradas aos sistemas de navegação e armamento da aeronave. As bombas guiadas, como as JDAMs, foram lançadas com exatidão milimétrica, destruindo instalações subterrâneas, centros de comando e sistemas de comunicação do inimigo. O desempenho do B-2 no Iraque demonstrou sua relevância mesmo em uma guerra assimétrica. Mesmo em um teatro de operações onde os Estados Unidos já dominavam amplamente o espaço aéreo, a aeronave foi escolhida para os alvos mais sensíveis, mostrando que sua utilização não estava restrita a confrontos com potências rivais. Sua função passou a incorporar não apenas a dissuasão nuclear estratégica, mas também o apoio cirúrgico em guerras convencionais. Nos anos seguintes, o B-2 foi convocado novamente em operações mais pontuais, como em ataques ao Estado Islâmico na Líbia e em missões classificadas no Oriente Médio e na Ásia. Seu papel cada vez mais foi se consolidando como uma plataforma de uso seletivo, aplicada em missões onde o sucesso absoluto era considerado vital e onde outras aeronaves não teriam a mesma taxa de sobrevivência. Mesmo diante do avanço de tecnologias como drones armados, caças de quinta geração e mísseis de cruzeiro, o B-2 permaneceu como uma peça central no arsenal estratégico dos Estados Unidos. Mas manter essa aeronave operacional não é tarefa simples. A estrutura do B-2 exige manutenção minuciosa, realizada em hangares especializados e com equipamentos que garantem as condições ambientais ideais para preservar seus materiais compostos. A pintura stealth, por exemplo, precisa ser reaplicada com frequência para manter a eficácia na absorção de ondas de radar. Os sensores, a estrutura externa e os sistemas de propulsão são inspecionados detalhadamente após cada missão. Estima-se que cada hora de voo do B-2 exija mais de uma centena de horas de manutenção em solo e que o custo operacional supere os $130 mil por hora. Os hangares que abrigam o B-2 foram construídos sob medida, com sistemas de climatização e controle de umidade que impedem a deterioração dos materiais compostos. As ferramentas utilizadas em sua manutenção são calibradas de forma exclusiva e os técnicos passam por treinamento especializado. Cada unidade é tratada como uma relíquia estratégica e sua operação envolve níveis de segurança comparáveis aos de um submarino nuclear. Esse grau de exigência operacional ajuda a explicar por que o número de unidades fabricadas permaneceu tão limitado e por que a Força Aérea Norte-Americana optou por um modelo de utilização seletiva. Ainda assim, o B-2 não ficou parado no tempo. Desde sua introdução, a aeronave passou por uma série de atualizações para incorporar novas tecnologias, ampliar sua capacidade ofensiva e garantir sua relevância diante das novas ameaças do século XXI. Os sistemas de navegação foram atualizados para a integração com satélites de nova geração. Os sistemas de comunicação passaram a operar com criptografia quântica, e o leque de armamentos foi ampliado para incluir bombas penetrantes e armas de ataque eletrônico. As atualizações constantes demonstram que, mesmo sendo um projeto concebido há mais de 3 décadas, o B-2 segue evoluindo com o tempo. Seu legado também se faz sentir em outras aeronaves.
Os caças F-22 Raptor e F-35 Lightning Fire incorporaram elementos do design stealth do B-2, incluindo a configuração de linhas suaves, o uso de materiais compostos e a preocupação com a assinatura térmica. O programa do novo bombardeiro estratégico dos Estados Unidos, o B-21 Raider, herda diretamente as lições aprendidas com o B-2, tanto em termos de invisibilidade quanto em operação global. O Raider promete ser mais eficiente, mais fácil de manter e mais acessível financeiramente, mas o espírito do Spirit continuará a voar, mesmo em novas gerações. No campo da política internacional, o B-2 exerce um papel simbólico e estratégico. A sua simples presença em uma base aérea próxima de uma zona de conflito é suficiente para enviar uma mensagem clara de força e prontidão. Ele é um instrumento de diplomacia silenciosa, mas firme. Em exercícios militares e demonstrações de força, o B-2 costuma aparecer em voos coordenados, cercado de sigilo, em momentos de tensão global. Seu uso é calculado, preciso e estrategicamente pensado para influenciar decisões de adversários antes mesmo que um conflito se inicie. Desde que entrou em operação, o B-2 Spirit nunca foi abatido. Nenhuma de suas missões conhecidas resultou em dano estrutural significativo, e nenhuma força adversária conseguiu rastreá-lo em voo, com sucesso comprovado. Essa invulnerabilidade operacional, associada à sua capacidade de atingir qualquer ponto do planeta, garante ao B-2 um lugar singular na história da aviação militar. Ele não é apenas uma máquina de guerra, é uma declaração silenciosa de superioridade tecnológica e estratégica. E enquanto permanecer nos céus, continuará sendo o espectro invisível que redefine os limites da guerra moderna. O B-2 Spirit não é apenas uma das maiores conquistas tecnológicas da história militar dos Estados Unidos. Ele é um verdadeiro ícone da era moderna. Um avião que representa o ápice da engenharia, da estratégia e da capacidade de dissuasão silenciosa. Mesmo com toda a sua complexidade e custo elevado, continua sendo um dos ativos mais valiosos da Força Aérea dos USA. E sua presença nos céus, mesmo quando não pode ser vista, continua sendo suficiente para lembrar ao mundo que existem armas invisíveis, mas com poder devastador. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal JKG84, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho das notificações e também compartilhe com aqueles que são apaixonados por tecnologia, aviação e histórias surpreendentes da humanidade. Aqui, a curiosidade é o combustível e o conhecimento é o nosso destino final. Até a próxima!